Graça e paz. Estamos mais uma vez aqui de volta com o nosso estudo sobre a maldição que Jesus levou na cruz. E hoje trazendo mais uma parte do nosso estudo, e eu quero falar hoje sobre a condição do homem perante Deus. E eu quero voltar no versículo 5 de Romanos 12, que é onde nós paramos. Diz o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Romanos 3, 23, onde diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E sabemos que a lei de Deus, ela aceitava um substituto para o lugar do homem, né? Deus aceitava, porém, teria que ser perfeito, e essa pessoa não existia. Esse ser, ele não existia, porque todo ser humano havia caído e pecado. E todos estavam na mesma condição, todos imperfeitos e mortos no pecado. Então, o homem é expulso do jardim e agora o homem está em uma condição arruinada, no pecado, sem a salvação, perdido, sem a comunhão, vamos dizer assim, né? Porque antes o homem não conhecia essa condição, ele passou, melhor dizendo, a conhecer a partir do momento em que ele desobedeceu à voz de Deus. Pois bem, no Salmo 14, diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem, do céu olha o Senhor para os homens, melhor, para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. Então veja bem, Deus olhando do céu para a terra, não viu um único justo, alguém que fosse capaz de buscar a Deus, porque o homem sem Deus, ele não consegue encontrá-lo por si próprio. O homem não tem a condição de achar a Deus. É preciso que o Espírito Santo de Deus nos convença do nosso pecado. Na história da Bíblia, foi sempre o Senhor Deus que veio à procura do homem. Sempre foi assim. E aqui, Deus olha do céu e não vê, todos se extraviaram. Ninguém que pudesse buscar a Deus. Então, Paulo fala em Romanos, repetindo esse texto do Salmo 14, em Romanos 3, do verso 10 ao verso 12.
Como está escrito, diz aqui o texto da Bíblia, como está escrito, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos perdidos, extraviados, longe de Deus. Portanto, o homem está morto, perdido, e aqui o conceito de morte não é a extinção, né? Como muitas pessoas pensam, mas é a condição agora diante de Deus que o homem está. E essa condição, aqui a morte significa separação, né? Como já mencionei nos outros estudos que eu já falei, né, nos passados. Eu falei sobre esse significado da morte, que é separação, né? Então, muitas pessoas pensam que a morte é a extinção. Não é. O homem continua vendo, continua sentindo, percebendo depois da morte fora do corpo, porque a morte é a separação do corpo do espírito, isso é a morte física. A morte espiritual é a separação do espírito do homem da presença de Deus. Muito bem. Porque se a morte fosse a extinção, não faria sentido buscar a Deus. Por que eu ia ter que ler a Bíblia, me afastar do pecado, das coisas erradas, se a morte fosse o fim de tudo? Não faria o mínimo sentido fazer tudo certo, me esforçar para ser santo, se após a morte tudo se acabasse. Então, é exatamente ao contrário, né? É exatamente o contrário. E Jesus teria morrido também na cruz do Calvário, em vão pelo pecador, uma vez que a morte fosse o fim de tudo. Foi exatamente porque a morte não é o fim de tudo que Jesus Cristo veio para morrer pelo pecador, para salvar aqueles que creem. Segundo Coríntios, há um texto muito interessante que eu quero ler. Mas antes, meditando um pouquinho mais sobre isso, para os adventistas, por exemplo, eles acreditam que a alma, ela fica dormindo, né? Ela fica inerte lá, junto com o corpo. E muitas pessoas têm me perguntado isso também, e têm me feito perguntas, e algumas pessoas, até aqui mesmo na igreja, pensava que a alma ficava dormindo, ficava inerte, que a pessoa não sabe de nada. Porém, não é isso que a gente vê na Bíblia, né? Eles achavam, ou pelo menos acham, que ela vai ficar dormindo até o dia da ressurreição. A Bíblia ensina que quem partiu desta vida para a outra está consciente. Isso mesmo, eles ensinam da forma como creem, né? Em um juízo, porque qual que é a origem dessa forma de crer? É porque eles acreditam na origem que eu não sei como eles chegaram nessa conclusão, de um juízo investigativo. Então, você não está bem salvo, não.
porque depois de morto ainda tem um juízo investigativo. Tem essa crença que, na minha opinião, como eu entendo, para mim, ela não é bíblica, segundo o meu entendimento, né? Muito bem. 2 Coríntios 5 e verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausente do Senhor. Nota bem, o texto diz que enquanto no corpo estamos ausente do Senhor. Então não tem essa questão de estar inerte. 2 Coríntios 5:8, ele diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Outro texto interessante é o de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31, onde Jesus conta a parábola do mendigo, né, que vale a pena ler o texto inteiro. Só eu não vou fazer aqui, mas você pode depois ler com atenção, né? Portanto, como já falamos, o conceito de morte não é a extinção, porém é a separação tanto da morte física como da morte espiritual. Todos os dois, o sentido é separação. Esse é o conceito, né? Muito bem. Quando se trata aqui da morte física, separação do corpo do espírito. Quando se trata da morte espiritual, separação do espírito da presença de Deus. Então, nós herdamos as condições espiritual de Adão, o nosso primeiro cabeça de raça. Adão era uma espécie de matriz, né? Onde toda cópia que saísse de Adão seria perfeita. Como Adão falhou, pecando, ele danificou essa cópia. E todas as cópias de Adão saíram com defeito. E estando com defeito, precisava de conserto, precisava da salvação. O homem precisa de Cristo para a salvação eterna. Por isso é que precisamos de Cristo, do sacrifício da cruz, porque o que Adão estragou com o pecado, Jesus restaurou na cruz do Calvário, salvando o homem do seu pecado. Nós precisamos, para ser salvo, do sacrifício da cruz. Precisamos crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas almas. Que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo, que será a morte espiritual. Até lá.